Padre Paulo, nós continuamos com o senhor. A Leila tem pergunta chegando agora. Não sei se é através do Twitter ou do e-mail, Leila. Você que manda. É através do e-mail. O seminarista, e ele diz o seguinte: Padre Paulo, o que dizer quando vemos padres que ensinam muitas coisas que são contrárias à doutrina e à tradição da Igreja, e outros que não aceitam a palavra do Papa? Como ser um seminarista bom nos dias de hoje, sem se deixar levar por doutrinas que distorcem a doutrina verdadeira da Igreja? Bom, nós temos graças muito grandes hoje para nos ajudar a nos mantermos firmes na doutrina da Igreja. Vocês imaginem o que é que era há 30 anos atrás, né? Quando eu ainda estava pensando em entrar no seminário. Eu entrei no seminário há 25 anos atrás. E nós não tínhamos, por exemplo, o catecismo da Igreja Católica. A gente pegava o catecismo romano, o catecismo de São Pio X, aos párocos, etc. Pegava aqueles catecismos, aí todo mundo dizia, não, mas isso é catecismo de antes do concílio, isso não vale mais, agora mudou tudo. O Papa João Paulo II e o cardeal Ratzinger nos deram esse presente enorme que é o catecismo da Igreja Católica, confirmando tudo aquilo que se dizia antes do concílio, não é? O catecismo da Igreja Católica, grande dom de Deus. Então, você quer ser um bom seminarista? Deixa eu falar até para os padres. Você quer ser um bom padre? É o catecismo, não é? Não adianta ficarmos viajando aí nos modismos teológicos. O lugar seguro, não é? A coluna mestra da nossa fé é o catecismo. Aí é o nosso lugar. Então, se você estuda as coisas na teologia, tem um professor te ensinando uma coisa, mas é exatamente o contrário daquilo que está no catecismo, você já sabe que é algo que você não deve aceitar. Você já sabe que é algo que você não pode abraçar. Então, o catecismo para nós é muito importante. É por isso também, não é, que eu faço questão de dar aula de catecismo. Eu tenho um site, né? Meu site é padrepauloricardo.org. Padre escreve P-A-D-R-E, padrepauloricardo.org. Nesse site eu dou aula semanal de catecismo, né? Ensinando o catecismo da Igreja Católica. Estamos lendo página por página, sem pular nenhuma. Estamos lendo página por página, não tem pressa para acabar. Se eu acabar daqui a 6, 7 anos, não tem problema, não é? Se Deus me der vida e perseverança, vamos continuar. Então, está lá. O Catecismo da Igreja Católica é uma aula semanal para aqueles que querem se aprofundar. Se não, tem outros meios também, que, é claro, livros bons e importantes de autores seguros, que você sabe que são aprovados pela Igreja, não é? Os livros do cardeal Ratzinger, sem dúvida nenhuma, por exemplo. Também os documentos pontifícios, os documentos do Concílio Vaticano II e dos outros 20 concílios, porque o Vaticano II não aboliu os outros concílios. Os outros concílios continuam valendo. Então, é importante, para ser um bom padre, um bom seminarista, saber isso. O povo de Deus não espera saber quais são as suas ideias. O povo de Deus quer saber qual é a palavra de Deus, qual é a doutrina da Igreja. Então, a grande riqueza de um padre é a pobreza dele, ou seja, é um padre quando ele chega assim em público, chega aqui no programa e diz, gente, eu não tenho ideia minha para dar para vocês. A ideia que eu tenho é a ideia da Igreja, é a fé de 2000 anos, é a palavra que nós recebemos de Deus. Obrigado, Padre Paulo. Professor Felipe, estou aqui do lado de cá, estou aqui com a Lúcia, minha conterrânea. A Lúcia é de Fortaleza, minha cidade natal, e ela tem uma pergunta para o professor Felipe. Bem-vinda, Lúcia. Tudo bem contigo? Bem, graças a Deus. Qual é a sua pergunta, querida? O professor Felipe, é que eu tenho uma amiga e há poucos dias ela até me assustou quando disse que não pede a proteção do santo e nem gosta de rezar. Então, isso me incomodou muito e eu não sei nem o que responder a ela, porque a Igreja reza com o santo, né? Hoje, então, o Padre Zé Augusto falou tanto, né? Todos os padres falam do santo, que nós temos que ter a proteção do santo e rezar com os santos, né? A Igreja nos ensina isso, né? Então, como ajudar essa pessoa? Essa pessoa, quer falar para ela, o que dizer? Que talvez ela esteja até escutando, né? Obrigado, Lúcia. Deus te abençoe. E aí, professor? Ok. Olha, Ricardo, eu gostaria até de dizer que eu tenho um livro sobre esse assunto, A Intercessão dos Santos.
inclusive também alguma coisa sobre imagens e sobre relíquias, não é? Por que a igreja usa as imagens, as relíquias dos santos? Bom, tudo isso está baseado num dogma da nossa fé católica. Né? No credo nós dizemos: eu creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É a união da igreja entre todos os membros que estão na terra, também com os membros que estão no céu, com os membros que estão no purgatório. Né? E o catecismo da igreja, como o padre Paulo disse, que é a expressão da doutrina da igreja, confirmada pelo Papa, pelos bispos, né? O catecismo diz claramente isso, que os santos intercedem por nós diante de Deus sem cessar. Aliás, isso está inclusive numa oração eucarística. Os santos que na presença de Deus intercedem por nós sem cessar. Os santos apresentam diante de Deus as suas orações, os seus méritos, por isso que eles são santos, pelas suas boas obras, etc., em nosso favor. Nós somos uma família. A igreja é uma família, a família de Deus, que está na terra, está no céu, está no purgatório. Não é? Então, eles intercedem por nós. É por isso que o Papa canoniza um santo. Quando o Papa canoniza, o Papa não põe o santo no céu. O santo já está no céu. O Papa apenas, inspirado pelo Espírito Santo, depois de todo um processo muito pesado, a igreja chega à conclusão que aquela pessoa está no céu. E é um dogma de fé que o Papa não erra quando ele proclama que alguém está no céu. Ora, está no céu, está diante de Deus, está rezando por nós. Né? Então, a igreja acredita perfeitamente nisso. Agora, eu convidaria você a fazer essa experiência. Entende? Quantas e quantas graças eu já recebi através dos santos. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que era doutora da igreja, ela dizia assim, que nunca numa festa de São José ela tenha pedido algo a ele que não foi atendido. Veja, uma doutora da igreja, nunca numa festa de São José eu pedi algo para ele, e olha, ele me deu muito mais do que eu pedia. Então, o testemunho dos santos, né? O testemunho da Sagrada Escritura, lá no livro de Macabeus, nós já encontramos a intercessão dos santos. Né? Lá no sacerdote Osias, já rezando, Jeremias, né? Osias vê Jeremias no céu intercedendo pelos santos. Então, a tradição da igreja, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja, que é infalível quando ensina a doutrina, nos ensinam que a intercessão dos santos é poderosa. Agora, alguns têm um medo, sobretudo, o seguinte: mas se eu vou rezar para Nossa Senhora, então eu vou colocar Jesus na sombra, né? Eu vou deixar Jesus em segundo lugar. Não, é preciso entender o seguinte, que a igreja ensina muito bem, que a intercessão, a mediação dos anjos, dos santos, da Virgem Maria, não é uma mediação substitutiva à de Jesus. Não, São Paulo diz, Jesus é o único que liga o céu e a terra, o homem e Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele é o único mediador, ele é a ponte, é o pontífice. Mas então o que Maria faz? Maria é como a carga dessa caneta aqui, que está passando por dentro da caneta. Não é paralela, nem substitui a caneta. Não, a mediação de Maria, dos anjos, é como essa carga da caneta aqui, que ela só funciona se eu colocar dentro da caneta. Então, a mediação dos anjos, dos santos, da Virgem Maria, diz o Concílio Vaticano II, lá naquele capítulo da Lumen Gentium sobre a Virgem Maria, diz que é uma mediação subordinada, auxiliar, não substitutiva e nem paralela. E ainda mais, diz o Concílio Vaticano II, a intercessão de Maria, dos anjos e dos santos, valoriza a intercessão, a mediação de Cristo, porque sem a mediação de Cristo, essa aqui não valeria nada. Você entendeu? Sem a ponte, ninguém pode atravessar. Por que a mediação dos anjos, dos santos, da Virgem é poderosa? Porque vai através da mediação de Cristo.
Agora, quem não quiser, quem não acreditar, que experimente. Ok. Professor Felipe, não sei se foi esse o livro que o senhor se referiu, esse o Ensinamento dos Santos? Não, é um outro chamado Intercessão dos Santos. Intercessão dos Santos. Essas são palavras dos santos, são Ok, pensamentos eu dos vou mostrar santos. esse livro, você já está vendo aí, é o livro Ensinamentos dos Santos, é do professor Felipe Aquino, ele estava se referindo ao outro, eu pensei que era esse. Quem sabe a gente consiga mostrar ainda no programa de hoje. Mas tanto esse livro como a Intercessão dos Santos, que o professor Felipe já fez referência, você pode adquirir com a gente, no 0 Operadora 12 31 86 2600, no shopping.cançãonova.com ou com os nossos arrecadadores porta a porta. Obrigado, professor. Voltamos já com o senhor. A Leila já prepara ali uma pergunta. Padre Paulo, estou aqui com o Antônio. Ele é de Guaxupé, em Minas Gerais. Ele é nosso sócio através do boleto bancário. Obrigado, viu, Antônio? Uma pergunta muito interessante. Ele pergunta o que a igreja ensina sobre a forma como Adão e Eva se procriaram, como eles puderam, como houve a reprodução entre eles, Adão e Eva, e como seus filhos puderam povoar a terra. Bom, provavelmente a dúvida se encontra no fato de que Adão e Eva eram o único casal. Exato. Né? E, portanto, se a terra foi povoada por eles, então quer dizer que os irmãos tiveram que se casar entre si, ou seja, os filhos de Adão e Eva tiveram que ter filhos entre si. Bom, veja, a primeira coisa, o que é que nós temos no livro do Gênesis? No livro do Gênesis nós temos um ensinamento teológico, um ensinamento doutrinal, claro, que através de uma narrativa nos fala que Deus criou o mundo bom, e que foi Deus quem fez o primeiro homem e a primeira mulher, e que, portanto, toda a humanidade vem de Deus. Esse é o ensinamento básico. Não dá para a gente pegar o que está no livro do Gênesis e crer naquilo que está lá como se fosse uma narrativa histórica. Por quê? É o Padre Paulo que é cético? Não, eu não sou cético. O próprio livro do Gênesis nos mostra isso. Capítulo 1 narra a criação, em 7 dias. O capítulo 2 começa e narra a criação tudo outra vez. E se você for comparar o capítulo 1, a história que está no capítulo 1 e a história que está no capítulo 2, elas não batem perfeitamente, não é? Ou seja, substancialmente a verdade é a mesma. Mas, enquanto, por exemplo, no primeiro capítulo, o homem foi a última coisa que Deus criou, é o cume da criação. No segundo capítulo, quando Deus criou o homem, a terra ainda estava vazia, não tinha plantas, não tinha animais, não tinha nada. Ou seja, existem incongruências, incoerências entre os dois capítulos. O que é que isso quer dizer? Que as pessoas que escreveram aquilo eram tolas e não se davam conta de que estavam se contradizendo do primeiro para o segundo capítulo? Nada disso. Era gente inteligente e iluminada por Deus, só que não estavam querendo nos ensinar algo ao pé da letra, não naquela página da Bíblia. Está entendendo? Existem outras páginas da Bíblia onde nós devemos compreender que aquilo realmente aconteceu historicamente. Por exemplo, quando eu falo da ressurreição de Cristo, não é uma parábola, é algo que aconteceu realmente, é verdade, não é? Mas existem páginas da Bíblia, por exemplo, a narrativa da criação, onde eu tenho que entender o que é que Deus está querendo me ensinar ali. Não é um livro de história, é um livro de revelação da verdade de Deus. Então, tendo dito isto, resolvamos o problema de Adão e de Eva. Eles se casaram e tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Abel foi assassinado, ficou Caim. Caim depois foi proscrito, né? Foi entregue para longe. E então eles tiveram um terceiro filho, Sete. E se você for ver, na narrativa do Gênesis, diz lá que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas. Então, teoricamente, eles teriam, não é, se perpetuado, casando-se entre si. Não é? Então, dentro da narrativa do Gênesis, existe uma coerência interna, porque se fala de vários filhos de Adão e de Eva, não eram só esses 3. Nós só sabemos de
do nome de 3, mas existiram mais filhos e filhas. E é evidente que, se só havia um casal original, os primeiros irmãos tiveram que se casar, não é?